Havia em Israel um sacerdote pelo nome Eli. Diga Eli. Ele tinha 2 filhos. Um se chamava Ofni e outro se chamava Finéias. Como se chamavam? Como se chamavam? Ofni e Finéias. Ponha muita atenção no que eu vou falar para vocês. Aqueles 2 filhos de Eli, eles serviam junto com o pai dele. Ele era um sacerdote. Eles recebiam a oferta do povo. As pessoas levavam carnes. As pessoas levavam alimento. As pessoas levavam ao altar as coisas. Como Ofni e Finéias eram filhos de um sacerdote, eles eram da mesma família. Eles tinham o mesmo ministério do pai. Eles também eram do altar. Só que Ofni e Finéias, eles faziam algo que Deus não gostava. Eles trabalhavam na desonra. Eles não respeitavam o pai, eles não respeitavam a Deus, e eles não respeitavam a igreja que levava o seu culto a Deus. Ofni e Finéias, eles chegaram ao ponto de se acostumar com o sagrado. Talvez você já conhece alguém que se acostumou com o sagrado. Eles se acostumaram com o ministério. Para eles é como se Deus não existisse mais. Eles tratavam o ministério de qualquer maneira. Quando as pessoas traziam a oferta, se fosse carne, eles roubavam a carne. Talvez você conhece alguém que é sacerdote e ainda roubam o altar de Deus. Se as pessoas trouxessem as ofertas, eles pisavam nas ofertas. Eles brincavam com o sagrado. E Deus espera que todos que vêm na sua casa o honrem. Honra é recompensar pela diferença. Honra é ver diferença e recompensar. Quando você vê diferença em alguma pessoa, se você quer honrá-la, você simplesmente se dirige a ela, porque você simplesmente percebeu que tem algo diferente nela. Mas eles simplesmente começaram a ver até as coisas de Deus como se fossem coisas normais. E um dia, foi um menino para a casa deles, o nome dele é Isaías. Isaías foi morar com Eli. E Deus estava cuidando de Elias. Desculpa, Samuel. Troquei o rapaz. Não, Isaías. Troquei de novo. É Isaías. Não é Isaías? Samuel. É muito menino. Desculpa, é Samuel mesmo. Você errou, falou que era Samuel. Aí um dia ele levou um menino chamado Samuel para morar com ele. E aquele menino era escolhido de Deus. Ofni e Finéias eram do altar, eles se achavam os maiorais. Mas Deus não estava com os olhos neles, porque eles desonravam a Deus. E os olhos de Deus estavam em Samuel, e Samuel nem sabia como Deus o faria o maior profeta de toda a história do Velho Testamento. A questão é que um dia Deus se irritou com aqueles 2, Ofni e Finéias, e Deus mandou falar com Eli: eu vou matar seus meninos, eu vou matar seus filhos, porque seus filhos me desonram. Talvez você diz: pastor, mas Deus estava tão irado. Se tem algo que entristece a Deus, é a desonra. Talvez vocês já ouviram falar de um anjo chamado Lúcifer, a estrela da alva. Lúcifer trabalhou por anos ao lado de Deus. Ele era o principal. Lúcifer era um anjo de luz, era um anjo honrado, mas de repente ele desonrou a Deus. Pergunta número 1: Deus fez uma reunião com ele ou mandou ele embora? Deus mandou ele embora. A rebelião
ela é o maior nível de desonra de uma pessoa. Quando Deus percebe uma desonra, não tem conversa. E Deus disse para Eli: vou matar seus filhos. Pastor, mas isso é muito duro. Mas Deus havia dito para eles para não brincar com o sagrado. Quantas pessoas que você conhece que brincam com o sagrado? Quando os meus filhos vão orar comigo em casa e eles começam a brincar na hora da oração, eu falo assim: olha, filhinhos, vamos brincar com qualquer coisa, menos com oração. Depois a gente brinca. Quando nós vamos ler a Bíblia, eles começam a brincar com a Bíblia, e eu digo para eles: vamos brincar com qualquer coisa, menos com as coisas de Deus. Brinca comigo, mas não brinca com Deus não. Porque com Deus não se brinca. Hã? As crianças não foram ainda não? Vai, crianças. Já foram, obrigado. Porque com Deus não se brinca. Quantas pessoas que você conhece que estão brincando com Deus até hoje? Pessoas que dizem que amam a Deus e vivem como se o odiassem. Pessoas que dizem que tem uma Bíblia em casa, mas a Bíblia não serve para nada. Não serve para nada. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 2,34. E isso te será por sinal. Deus estava falando com Eli. A saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Você que é papai, que é mamãe, você já parou para pensar nisso? Deus dizer para um pai: seus dois filhos vão morrer no mesmo dia. Mas por que Deus disse para ele? Porque eles eram do altar. E quem é do altar está sempre ouvindo a voz de Deus. Se não está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo outra voz. Todos que são do altar precisam estar ouvindo a voz de Deus. E o que Deus fala, na maioria das vezes, não nos agrada. Por isso que às vezes as pessoas não agradam da voz do que o pastor fala, algumas coisas. Eli simplesmente estava ignorando o que Deus estava dizendo. Deus está dizendo: Eli, corrija os teus filhos. Eli, os seus filhos estão dizendo. E falava com os filhos dele. De repente Deus viu que a desonra deles, eles não queriam abrir mão da desonra. Os seus dois filhos morrerão no mesmo dia. Irmãos, que dor tremenda para um pai ouvir isso. Que susto seria. Por que Deus disse isso? Porque eles estavam desonrando a Deus. Eles estavam tratando a Deus de qualquer maneira e as coisas de Deus de qualquer maneira. Eles eram chamados por Deus. Quantos que estão aqui que são chamados de Deus, têm um ministério de Deus e estão tratando de qualquer maneira, colocando em segundo plano? Eles tinham que se acostumado com o sagrado. Não se acostume com o sagrado. Não se acostume em pregar, porque senão você vai pregar de qualquer maneira. Não se acostume em ser um cantor, senão você vai vir cantar de qualquer maneira. Não se acostume a só vir na igreja sentar aqui, senão você vai tratar o culto de qualquer maneira. O culto é de alto nível. É uma reunião de alto nível. Você não veio aqui se reunir comigo. Estamos aqui para dar o nosso louvor a Deus e ouvir o que Deus tem para nos dizer através da sua palavra. Você não pode simplesmente entrar aqui como se fosse um clube, como se fosse algo. Tem que levar isso a sério. A falta de honra pode fazer com que um exército inteiro perca suas batalhas. Naquela época, os profetas, os sacerdotes, eram as pessoas principais da nação, porque era a igreja do Senhor, e hoje não é diferente. Nós todos somos sacerdotes. Ele nos fez reis e sacerdotes. Diga: eu sou um sacerdote. O que é um sacerdote? Sacerdote é uma pessoa que pode ir a Deus. O sacerdote ia a Deus em nome do povo. O profeta ia ao povo em nome de Deus.
Por que você é um sacerdote hoje? Você pode ir sozinho a Deus e levar o meu nome, levar o seu nome, levar o nome das pessoas. Você tem autorização sacerdotal. Você tem autorização de ir a Deus. Então o povo de Deus estava em guerra com os filisteus. Eles estavam simplesmente confiando que tinha alguém orando para eles vencer. Quando estamos em batalha, nós precisamos de guerreiros de oração. A oração é a fala de alto nível da igreja. Em Samuel 4:2, a Bíblia diz: e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha. Os inimigos, os filisteus, para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus. Porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Irmãos, não tinha ninguém orando. Eles eram mais fortes que os filisteus. Eles tinham o Deus poderoso com eles. E a Bíblia está dizendo que eles foram feridos. Quando eles foram feridos, eles pararam e pensaram: peraí, onde está Deus? E naquela época eles andavam com a arca da aliança. Lembram da arca? A arca da aliança. Onde a arca estava, era sinal que Deus estava. Era garantia da presença de Deus. E eles: precisamos da arca. Alguém busque a arca para nós. Versículo 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos. Trouxeram a arca, o símbolo da presença de Deus, que habita entre os querubins. E trouxeram mais quem? Trouxeram mais quem? Leia por gentileza. Todos que sabem ler, me ajudem. Eles vão buscar a arca. A presença do Senhor está garantida. Agora nós vamos vencer. Só que tinha duas pessoas representando Deus com a arca. Põe atenção. Quem era? Os dois que Deus havia reprovado. Deus reprova quem vive em desonra. Você não pode dizer que é cristão e desonrar Cristo. Você não pode dizer que é evangélico e desonrar o evangelho. Você não pode dizer que você é igreja e desonra a igreja. Você não pode dizer que é um marido se desonra a sua esposa. Você não pode dizer que é uma esposa se você desonra o seu marido. Você não pode dizer que é pai se desonra os seus filhos. Você não pode dizer que é filho se desonra os seus pais. Porque a desonra te descredencia. A desonra te desconecta de quem merece honra. A desonra é fatal. A arca de Deus veio. O símbolo da presença de Deus estava ali. O símbolo do poder de Deus estava ali. Na mente deles, eles tinham tudo para vencer. Mas quem estava lá representando a arca? Dois homens que Deus havia rejeitado. Quantas vezes você vai para o monte orar, mas vai com pessoas que Deus já rejeitou porque estão desonrando a Deus? Quantas vezes você pede as pessoas erradas para orar por você? Quantas vezes você está fazendo campanha com as pessoas erradas porque estão desonrando o altar do Senhor, desonrando o sagrado de Deus e desonrando o próprio Deus? E você acha: agora nós vamos vencer. E parece que a batalha continua e você nunca vence. Porque para eles, Ofni e Finéias era quem? Sacerdotes credenciados da família sacerdotal. Quantas vezes nós achamos a mesma coisa? Quantas vezes achamos que cantores estão bem com Deus e Deus já os abandonou há muito tempo? Quantas vezes? E nós seguimos a nossa vida sendo enganados pouco a pouco. De repente, a Bíblia diz que eles estavam ali com a arca da aliança. O povo não sabia que eles estavam desonrando a Deus. O povo era fiel, mas eles não eram. Eles não honravam o sagrado. E agora pensa, o povo se alegrou, a arca chegou, o povo pulava, o povo gritava. A Bíblia diz que eles estavam tão felizes
felizes que a terra estremecia. Os filisteus perceberam a terra se movendo. Falaram, meu Deus, que é isso? Versículo 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor no arraial, todo Israel gritou com grande júbilo. Imagina, aquele povo gritando ao mesmo tempo, até que a terra estremeceu. Era de dar medo. Era de dar medo. Mas Deus não ia fazer nada, porque quem estava responsável pela arca estava desonrando a Deus. Para quem é pastor, talvez não está aqui, mas está em casa assistindo a gente, é evangelista, é sacerdote, o seu povo está orando, o seu povo está jejuando, mas você está desonrando a Deus. Vão continuar perdendo as batalhas. Eles ficaram tão felizes que eles gritavam, eles pulavam, eles ficavam tão felizes, e o negócio ficou tão bom, eles estavam tão alegres, mas faltava a honra. A alegria não supera a honra. Você pode ser um triste, mas honrado, e pode ser um alegre e está faltando honra. Eles estavam muito alegres, eles estavam honrando a presença de Deus, mas os seus representantes eram desonrados. Quando os filisteus perceberam aquilo, versículo 7, a Bíblia diz que os filisteus ficaram com medo, eles se atemorizaram e diziam: Deus veio ao arraial, o Deus deles chegou, ai de nós, isso nunca aconteceu antes. Eles não tinham medo do exército de Israel, mas quando falava que o Deus deles chegou, eles ficavam doidos. Eles ficavam doidos, tanto que os filisteus, aquele mesmo Deus que liberou eles do Egito, chegou, vai acabar conosco. Põe atenção, o inimigo tinha mais convicção no Deus deles do que Ofni e Finéias. Quantas vezes você acredita menos no seu Deus do que o inimigo? Quando você vai para a oração, o inimigo fica: estou perdido. Mas você ora com tanta falta de honra a Deus, você ora com tanta falta de fé, que o diabo olha: já vi essa história, esse é meu. O seu joelho está no chão, mas a sua mente está no mundo. O seu corpo está na igreja, mas a sua mente está no mundo. Aí o diabo está lá fora: não, o corpo dele é da igreja, mas a mente é nossa. Não esquenta com ele não, ele vai, mas depois ele volta para nós. Só vai o corpo. Os filisteus ficavam loucos quando descobriram que a arca estava lá. Só que os filisteus também não sabiam que faltava honra. Por que Jesus não fez milagres quando ele foi na terra dele? Porque faltava honra. Ele foi embora sem fazer um monte de milagres. A Bíblia diz que Jesus não fez ali muitos milagres, a não ser impor as mãos sobre uns e curar alguns, e não realizou maravilhas. E ele ainda chegou a dizer que não há profeta que tenha honra na sua casa. Ele estava dizendo: estão me desonrando, então eu tenho que ir embora. Quando alguém te desonra, você vai embora, não vai? É porque nós herdamos isso do DNA de Deus. A desonra, ela é terrível. A desonra vai acabar com as coisas. Sem honra, sem vitória. Se não tem honra, não tem vitória. Deus não age na desonra. Versículo 10. Então entraram na batalha, pelejaram os filisteus, e Israel foi, mas Deus não estava lá. O que aconteceu? Faltou? Faltou? Faltou honra. Diga: sem honra
sem vitória. Sem honra, sem presente. Isso é terrível. Quantas pessoas que vêm na igreja, mas não honram a Deus? Quantas pessoas que não conseguem entender isso? Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30 mil homens de pé. 30 mil homens que estavam de pé, caíram. Eles não conseguiram identificar a pessoa que estava desonrando a Deus. Põe atenção. No seu círculo de amizade, procure identificar as pessoas que desonram a Deus. Se puder, afaste um pouco, porque elas vão garantir que a vitória não vem da parte de Deus. Porque às vezes a gente fica justificando o fracasso. Para de justificar o fracasso. Apenas identifique a desonra. Quando acontece alguma coisa ruim no ministério, eu nunca culpo ninguém. Quem trabalha comigo sabe, eu tenho que descobrir aonde eu errei. Onde eu deixei uma pessoa desonrada entrar. Onde eu desonrei a Deus. Sempre que uma batalha é perdida, é porque aconteceu um ato de desonra. É terrível isso. Isso é muito terrível. Deus não suporta a desonra. Vocês acham que ele cumpriu a palavra dele, que Ofni e Finéias morreria? Lógico que cumpriu. Versículo 17. Depois daquela batalha, daqueles 30 mil homens, muitos morreram, e no meio deles, Ofni e Finéias. E um dos filhos de Benjamim, da tribo de Benjamim, foi correndo para contar para o sacerdote principal. Eli já tinha 98 anos, ele estava assentado, ele estava muito grande, gordo, na sua cadeira, e de repente aquele moço chega correndo, e ele chega correndo para trazer a notícia. Então Eli fala: conta tudo, fala tudo o que aconteceu naquela batalha. Então respondeu aquele que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. Ele trouxe só notícia ruim. E além disso também, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Os filisteus levaram a arca. Eu não vou falar da arca hoje, mas pastor, mas não aconteceu nada. Se você quiser ler, pode ler que muita gente morreu porque levaram a arca. Tiveram muitas doenças. Enquanto não devolveram, muita gente foi morrendo no caminho. Mas não é o assunto hoje. Essa notícia deu um susto no papai deles. Versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira, caiu para trás ao lado da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel por 40 anos. Imagine, uma batalha perdida por causa da desonra. Por causa da desonra daqueles 2 meninos, o pai também morreu. O pai tomou um susto, levaram a arca, mataram meus 2 filhos. Ele tinha mais de 90 anos. Ele se assustou, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu na hora. Vocês já pararam para pensar no tamanho dessa tragédia? É uma tragédia enorme. De onde surgiu essa tragédia? Da desonra. Quantas famílias estão destruídas porque uma filha desonrou o conselho dos pais? Minha filha, não vai, não use droga, não faça isso. Ela desonra, ela não ouve, ela é obstinada, ela cai naquilo. Dali ela vai, se engravida, arruma uma doença e tal. Por causa dessa desonra, a vida dela vira uma tragédia atrás da outra. Quantos meninos que desonraram a voz do conselho da família,
e entraram num casamento errado, entraram numa família errada, fizeram negócios errados, aquele monte de coisa. E depois, onde está Deus? E Deus diz, onde está a honra? Você começou quebrando a honra. Quantas pessoas que vêm aqui para a igreja, quando chega o pastor, eu quero ser membro, quando um problema vem, me culpam. Pastor não faz isso, pastor não faz aquilo, e desaparecem. Eles vão causando desonra uma atrás da outra. Desonra o pacto que fez como membro dessa igreja, desonra a palavra de Deus, desonra o pastor como líder, vai desonrando. Ferida garantida. Todo ato de desonra garante uma ferida. A desonra, ela é terrível. Deus não suporta. Ofni e Finéias desonraram o pai, desonraram o ministério e desonraram a Deus. E agora eu pioro um pouco, ele desonrou a esposa, ele desonrou os filhos. Quantos homens que são casados e não se lembram que tem filho em casa, não se lembram que tem esposa em casa, e vivem atos de desonra a Deus, e ele não sabe que está destruindo a vida da família, destruindo os filhos. E aquela família que parece que só vive em peleja. Alguém conhece uma família que só vive em peleja? Por favor, me ajudem, manifestem-se. Eu conheço, pastor. Ninguém mais conhece? Quantos aqui conhecem alguma família em peleja? Levanta a mão. Ok, muita gente. Desonra. Está desonrando alguma lei de Deus, desonrando alguma autoridade de Deus, desonrando alguma palavra de Deus. Isso é terrível. Põe atenção. A obstinação garante a desonra. O que é obstinação? É a pessoa que está obstinada. Enquanto eu não fizer aquilo, eu não paro. Lúcifer era obstinado. Obstinação e rebelião é a mesma coisa. Uma pessoa obstinada, ela não ouve conselhos, ela não consegue ouvir a Bíblia, ela não consegue ouvir uma pregação, ela está obstinada aí para o mundo. Ela está sendo roubada, e ela vai desonrando, desonra o pregador, desonra os pais, desonra os seus líderes, vai desonrando, porque ela acha que está bem. E os obstinados são os seus amigos. Entende o que eu digo ou não? São os mesmos. Mas o fim é trágico, eu devo avisar. Finéias tinha uma esposa, e a esposa dele estava grávida. Ele não pensou na família dele. O filho estava quase nascendo. De repente alguém vai lá e avisa para ela: seu sogro morreu. A arca foi levada. Ofni também morreu. E seu marido também morreu. Vocês já imaginaram, você recebeu a notícia que a presença de Deus se foi? A glória de Deus se foi? Seu sogro, a referência que você tinha, se foi? Seu cunhado, a família que você tinha, se foi. Eu só tenho essa família. E seu marido também se foi. Por causa de um ato de desonra do esposo. Versículo 19. E estando sua nora, a nora de Eli, a mulher de Finéia, grávida e próxima do parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, ela se encurvou. Olhem para mim. Ela se encurvou com tanta força que o menino nasceu. Ela se encurvou de dores, que o menino nasceu. Depois que o menino nasceu, é que ela sentiu as dores. Mas ela não estava nem aí para aquela dor. O que ela queria é saber aonde estava a glória dela. E as pessoas disseram: bem, seu filho nasceu. E a Bíblia diz que ela não se importou. A dor dela era tão grande. Eu tenho certeza que qualquer um teria a mesma dor.
ela tinha um velório grande para fazer. O sogro, o cunhado e o marido, todos morreram. E naquela época a mulher não podia viver sem homem. A mulher tinha que ter o marido. Só que morreu o irmão também, que poderia rendê-la. Pensa na angústia dessa mulher. O que vai ser de mim? Acabou-se a alegria. Versículo 21. Eu não me importo com o menino. E de repente, vai dar o nome para ela? Sim, vou dar o nome. E chamou o menino Icabod, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Por que ela deu esse nome? Ela deu o nome da tristeza para o filho. Acabou-se a glória, foi-se embora a honra, não havia mais alegria. É como se aquele menino fosse fruto da desonra. Quantos filhos sofrem hoje, se sentindo filhos de desonra, porque foram abandonados por pais que desonravam a Deus? Quantos filhos choram hoje, homens e mulheres que choram, porque poderiam ter outra vida. Não é que ele queria ter uma vida cheia de grana, não, queria ter aquela vida de estar com a família, de tirar uma foto com o pai e com a mãe junto. Quantos filhos hoje parece que tem esse nome na sua pele, parece que não há glória, porque falta honra. Quando chega o dia dos pais, parece que não é um dia bom, por causa da desonra que o pai fez com eles. Parece que tudo se acabou. O que você quer, meu filho? Eu trago R$200 para você por mês. Não, eu queria você. Nos dias dos pais eu queria estar com meu pai e com a minha mãe na igreja. No Natal eu queria jantar junto todo mundo. Mas a mamãe já casou de novo, papai, não sei, que isso, o que está acontecendo? É porque alguma coisa aconteceu lá atrás. E acabou. Você não está alegre? Acabou tudo. Tudo acabou. Pastor, mas por que o senhor está trazendo essa palavra? Esta mulher liberou uma palavra de desonra para o filho dela. Mas você não precisa fazer isso. Você pode resistir hoje e ser um pai de honra, ser uma mãe de honra, ser um filho de honra, um futuro pai de honra, uma futura mãe de honra. Você pode se recusar a liberar essa palavra de desonra na sua vida. Você pode se recusar a ser como Ofni e Finéias. Você pode se recusar a liberar palavras de derrota, de depressão, de desânimo na sua vida. Ou você pode continuar dizendo: eu não presto, eu fui desonrado. Para a esposa de Finéias, acabou. Mas para você não acabou. É por isso que você está aqui hoje. O que enfraquece uns, fortalece outros. Para você não acabou. Resista a tomar posse disso, porque alguém desonrou você. E acabou, foi-se a glória, foi-se a honra. Eu resisto em ser uma pessoa sem glória e sem honra. Poderíamos ser. Nunca fale palavras que façam Satanás acreditar que ele está vencendo. Nunca abra a sua boca como aquela mulher. Nunca abra a sua boca e fale palavras que façam Satanás acreditar que ele está vencendo. Em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz: a morte e a vida
estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Você libera palavras dizendo: minha vida acabou. Você está como aquela mulher. Você não vai importar nem com seus filhos, mamãe. Ela não se importou com o filho dela. Mas não foi você que desonrou, foi ele, foi Finéias. Mas a dor dela era tão grande que ela liberou palavra de maldição até sobre o filho. Não deixe a dor fazer você tomar decisões. Não libere palavras que Satanás vai usar contra você. A minha casa acabou. Eu sou depressivo. Eu sou uma pessoa acabada. A minha família não tem mais solução. Sabe o que você está fazendo? Alimentando demônios. Alimentadores de demônios. E demônios vai pegando essas armas e usando contra você. Minha filha não presta. Meu filho está perdido mesmo. Eu também estou perdida mesmo. E você vai liberando palavras. Alimentando demônios. Você pode alterar isso aí. A morte e a vida estão no poder da língua. Está na sua boca. Você precisa liberar palavras de vida. Porque as coisas não tinham acabado. Acabou para Ofni e Finéias. Deus estava lá cuidando de Samuel. Porque Deus queria alguém que honrasse o seu nome. Alguém que honrasse o sagrado. Ofni e Finéias morreram. Eli morreu. Quem era o substituto? Possivelmente Samuel. Eu? Sim, você. Você, a partir de agora, é o representante de Deus na terra. Põe atenção. Talvez você não saiba. Primeira coisa, se Deus te chamou para o sagrado e você rejeita, Deus te substitui. Segunda coisa, se você está aos pés do Senhor todo dia, eis-me aqui, Senhor. Não era o que Samuel falava? Eis-me aqui, Senhor. Ele nunca falou assim: eu quero assumir o lugar de Eli. Falou? Ele honrava Eli. Ele honrava o seu líder. Quando Deus precisou de alguém, você. Você que honra. Você que é um menino de honra. É você. Ele simplesmente assumiu o lugar dele. E eu termino dizendo para você que você tem duas coisas a fazer com a honra. Põe atenção. A desonra bloqueia a sua vida, fecha a sua vida. A honra libera a sua vida. Mateus 16:19 diz assim: te darei as chaves do reino. Diga: Deus me deu as chaves. Diga: Deus me deu as chaves. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. No grego, a palavra ligar é desbloquear. Essa raiz daqui. Tudo que você desbloquear na terra será desbloqueado no céu. Tudo que você bloquear na terra será bloqueado no céu. Isso é para quem entende de honra. Pastor, mas como é que eu faço isso? Põe atenção e eu termino com vocês. Deus está dizendo que se você desbloqueia, Ele desbloqueia. Para você desbloquear, você precisa de quê? De uma chave ou de um código. Diga: código. Pastor, me dá alguns códigos. Por exemplo, se você usa o código do perdão, a partir de hoje eu sou um perdoador. O que acontece com você? Deus desbloqueia o perdão em sua direção.
Se você usa o código de ser um dizimista, Deus desbloqueia as bênçãos de Malaquias 3 sobre você. Repreenderei o devorador. Fazei prova de mim nisso. Olha o que Deus está dizendo, usa esse código. São códigos de honra. Se você usa o código de ser obediente, Jesus se manifesta a você. Porque Jesus não se manifesta desobediente. Em João 14, 21, ele diz assim: aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Diga, Jesus se manifesta a quem o ama e o obedece. Outra coisa, se você usa o código de ser liberal na casa do Senhor, de ser um semeador, de ser um ofertante, Deus desbloqueia uma colheita abundante para a sua vida. Mas só trazer a oferta sem usar o código do perdão, vê que fica bloqueado. Você não pode ser um ofertante e não perdoar. Quer ver? Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, e vai reconciliar-se primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Porque se você não perdoa, o céu está bloqueado para você. Sem honra. A honra desbloqueia as recompensas. A honra desbloqueia as vitórias. A quem devemos honrar? Põe no último aí, filho. Portanto, dai a cada um o que é devido. A quem honra? A quem honra? A quem honra? Honra. A quem devemos honrar? Os mais velhos. As pessoas estão esquecendo de fazer isso. Honrar os mais velhos. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença dos anciãos, e temerás o Senhor teu Deus, o seu Senhor, vosso Deus. A honra não tem preço. Passa. Honrar o líder. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Porque se você desonra, você para de aprender, porque você para de ouvir. Honrar os pais. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quando os filhos param de ouvir os pais, eles começam a andar de carro a 160 por hora. Morre antes da hora. Começam a beber tudo e comer tudo que acham pela frente, comendo veneno. Morre antes da hora. Desonra. Próximo. Honra a Deus. O filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Próximo. Acabou? Nós paramos aqui. Pare de lutar se não há honra. Pare de se debater se não há honra. Quais são as pessoas que você deveria honrar e não está honrando? Quais são os momentos em que você deveria honrar a Deus e não está honrando? Não faça como aqueles dois meninos que se acostumaram com o sagrado e brincam com o sagrado. De Deus não se zomba. Talvez você está como a mulher de Finéias, está tão angustiada que não quer saber nem dos filhos.
Isso também é desonra. Não libere nenhuma palavra que alimente o diabo. Não faça nada que dê armas ao diabo.